Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Diário Espiritual. Que a paz e a alegria de Cristo esteja com você e toda a sua família. E queremos fazer a você um pedido, que você possa também, ao nos assistir também nas redes sociais, você possa compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam atingidas, sejam evangelizadas através desse nosso programa, que é uma proposta, com certeza, de evangelização, de levar a palavra de Deus cada vez mais longe para que muitas pessoas possam ouvir falar de Jesus, fazer a experiência desse Jesus em suas vidas. E hoje, nessa terça-feira, dia 3 de julho, nós celebramos São Tomé Apóstolo. Então nós vamos conhecer um pouco da história desse santo de hoje e também vamos meditar a santa palavra de Deus, abençoar a água e consagrar toda a nossa vida, todos os nossos bens à Santa Rita. Então vamos agora, nesse primeiro momento do nosso programa, conhecer um pouco mais da vida de São Tomé. São Tomé pertenceu ao grupo dos 12 apóstolos. O Senhor o chamou dentro de sua realidade, com suas fraquezas e até com suas crises de fé. Nosso Senhor Jesus revelou a nós coisas maravilhosas através de São Tomé. Tomé lhe disse: Senhor, nós nem sabemos para onde vais. Como poderíamos saber o caminho? Jesus lhe disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tomé nunca teve medo de expor a realidade de sua fé e de sua razão, que queria saber cada vez mais e melhor. Quando Jesus apareceu aos apóstolos, ao ressuscitar, Tomé não estava ali. E aí encontramos seu testemunho. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejais incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: Meu Senhor, meu Deus. O Papa São Gregório Magno, meditando essa realidade de São Tomé, diz: A incredulidade de Tomé não foi um acaso, mas prevista nos planos de Deus. O discípulo que, duvidando da ressurreição do Mestre, pôs as mãos nas chagas do mesmo, curou com isso a ferida da nossa incredulidade. Segundo a tradição, Tomé teria ido, depois de Pentecostes, evangelizar pelo Oriente e Índia, onde morreu martirizado, ou seja, morreu por amor, testemunhando a sua fé. São Tomé, rogai por nós. Meu irmão, minha irmã, olha como Deus, Ele não olha apenas o externo, mas Deus olha o coração de cada um de nós. Se muitas das vezes, se Jesus tivesse apenas um olhar humano, ao chamar Tomé, ele pensaria duas vezes antes de chamá-lo. Porque nós acabamos de perceber que Tomé foi aquele que duvidou da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo Tomé tendo dúvidas no seu coração, tendo assim uma fé meio fraca, Jesus chama esse homem, ele enxerga lá dentro do coração de cada um de nós. E Tomé faz um processo bonito de transformação na sua vida. Aquele que tinha uma fé vacilante, uma fé fraca, depois que verdadeiramente fez a experiência de Jesus na sua vida, que ele verdadeiramente encontrou Jesus, pôde fazer a sua profissão de fé, toda a sua vida foi transformada para melhor. Eis o desejo de Deus para todos nós, que nós não conheçamos a Jesus apenas de conceito, mas que nós possamos abrir o nosso coração e fazer a experiência com Jesus, como fez São Tomé. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos dizer também a mesma frase, a mesma profissão de fé que Tomé fez: Meu Senhor e meu Deus. Interessante perceber que São Gregório Papa, ao falar, ao refletir, ao meditar o Evangelho no qual fala de Tomé, ele diz o seguinte: a incredulidade de Tomé não foi por acaso, mas prevista nos planos de Deus. O discípulo duvidou da ressurreição do Mestre e colocou
a mão nas chagas do Senhor e curou a nossa incredulidade. Então, muitas das vezes, também nós manifestamos a não ter fé, a ser incrédulos nessa dimensão que o Senhor quer mostrar a cada um de nós da sua ressurreição. E Tomé, sendo esse modelo para nós, que duvidou, mas o Senhor o acolheu, também nós precisamos sentir isso na nossa vida. Sentirmos acolhidos pelo nosso Deus, para que nós possamos fazer esse belo processo de transformação, de manifestação de fé na vida de cada um de nós. Que São Tomé interceda por todos nós e principalmente por aqueles irmãos e irmãs que estão passando um momento de crise na sua fé, que estão assim duvidando da existência desse Deus, do projeto, da salvação de Deus, que São Tomé interceda para que você possa chegar também à salvação e fazer essa experiência com Deus. São Tomé, rogai por nós. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, vamos voltar o nosso olhar para o Evangelho nesse dia que nós celebramos São Tomé e vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 24 a 29. Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12 e não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos em sua mão, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos reunidos novamente. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. E Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós somos chamados sempre a buscar a mensagem e a presença de Deus na vida de cada um de nós. Foi o que aconteceu na vida de Tomé. Um fato interessante perceber aqui no Evangelho de hoje, Tomé sentiu a sua fé vacilar porque no dia que Jesus apareceu para os demais discípulos, ele não estava reunido com eles, ele não estava na comunidade, estava fora. Mas 8 dias depois, Jesus aparece e Tomé está ali no meio deles. Então Jesus pede para que ele ponha a mão nas suas marcas das mãos, no lado, para que ele seja verdadeiramente crente, ou seja, que acredite que Jesus morreu e ressuscitou. E Tomé, estando na vida de comunidade, ali com os irmãos, ele faz a sua profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Muitas das vezes nós não acreditamos na ressurreição de Jesus porque nós temos essa mesma atitude de Tomé, de estarmos fora da vida de comunidade. Ou só vai na comunidade o dia que a gente acha que é necessário, o dia que eu quero, mas a gente não tem aquele compromisso, muitas das vezes, que Deus espera que cada um de nós tenhamos. Ou seja, Deus morre na cruz e uma forma de amor e de reconhecer essa morte e essa ressurreição de Jesus é a gente sempre se esforçar para participar da vida de comunidade. Então que a gente cabe com toda essa tibieza, com toda essa preguiça, mas que a gente possa viver a dimensão do mistério salvador da ressurreição de Cristo em plena comunidade, como Tomé teve a oportunidade de fazer 8 dias depois. Aí sim ele enxergou verdadeiramente a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e com certeza a sua vida mudou por completo porque fez a vontade de Deus na sua vida, depois que ele professou. Que também nós possamos verdadeiramente professar essa fé em Jesus para que toda a nossa vida mude, que nós confiemos cada vez mais no nosso Deus. Jesus que disse no Evangelho de hoje, bem lá no finalzinho, ele diz: bem-aventurado aqueles que acreditaram sem ter visto.
Quem são esses bem-aventurados? Quem são esses felizes? Sou eu e é você que me ouve nesta manhã de terça-feira. É você mesmo que realmente acredita na ressurreição de Jesus sem ter visto, como Tomé teve a oportunidade de ser testemunha ocular da presença de Jesus, que teve a oportunidade de tocar nas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos essa história contar através das histórias por aqueles que Deus vai inspirando até chegar a cada um de nós. E se você acredita, o próprio Jesus falou no Evangelho de hoje que também você é bem-aventurado e também está próximo, está mais perto cada vez mais do reino dos céus. Que você possa acolher essa palavra no seu coração e acreditar verdadeiramente que o Senhor vem assim ao encontro de cada um de nós. E que nesse programa nós somos chamados a rezar por todos aqueles que estão desesperançados, aqueles que estão perdendo a fé, que estão desanimados, que estão andando por um caminho que vai distanciar de Deus. Vamos rezar para que verdadeiramente Deus possa atingir esse irmão, essa irmã, e assim eles possam renovar a sua fé, a sua esperança e voltar cada vez mais para a vida de comunidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, reze hoje por aqueles que estão desanimados, por aqueles que estão desesperançados. Eis o ministério hoje que você é chamado a exercer, o ministério da intercessão. Rezar por aqueles que não acreditam mais em Jesus e que possam um dia, como Tomé, fazer essa profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, nós somos chamados a, mais uma vez, a professar a nossa confiança na intercessão de Santa Rita. Ela que está diante de Deus, olhando para nós e intercedendo pelas nossas necessidades, pelas nossas dificuldades. Consagremos a ela tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. A bênção da água, ela é muito importante na vida de cada um de nós, porque é através desse sacramental que o Senhor deseja assim se manifestar e estar presente mais próximo de cada um de nós. Com certeza, a água não é sacramento, ou seja, a água não traz o próprio Deus até nós, mas a água, ela abre os nossos corações para procurar a Deus, para nos aproximar dos sacramentos, para nos conduzir até uma vida de comunidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, reze com muita fé esta oração, para que Deus sempre abra cada vez mais a sua inteligência, a sua vontade para buscá-lo cada vez mais na sua vida. Então acompanhe com muita confiança e fé esta oração de bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem para sempre para nós as águas da salvação, para que possamos
nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje às 18 horas e 50 minutos, terço com as mulheres na matriz. Às 19h30, Santa Missa. E logo após a Santa Missa, terço com os homens. Estamos chegando ao final dessa edição do programa Diário Espiritual. Queremos agradecer a sua audiência, a sua presença aí do outro lado, que largou muitas coisas para estar aqui conosco, e que Deus te abençoe. E por isso nós vamos dar essa bênção que vem do próprio Deus até você nessa manhã de terça-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, fique na paz de Cristo, tenha uma boa tarde, um forte abraço do amigo Padre Humberto e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.